Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é Kelly, Tarô, Intuição e Espiritualidade. Hoje tô aqui terminando as leituras para a segunda quinzena de maio, tá? Então, até dia 31 de maio, os acontecimentos até dia 31 de maio. E hoje eu vim falar com o signo de Virgens, tá bom? Peço para que vocês façam essa troca, curtam, compartilhem, se inscrevam. Isso é gratuito, tá? É só uma forma de fazer uma troca de energia com a espiritualidade. Ai, perdão. Com a espiritualidade. Ontem eu já postei os vídeos da turminha de Gêmeos, Câncer e Libra, tá? Foi uma energia bem complicada ontem. Eu espero que hoje as energias estejam mais calmas, mais amenas, né? Ontem tinha um sobrepeso bem grande aí para alguns grupos desses signos, não é para todos, tá? É uma leitura atemporal e coletiva, tá? Pode ressoar com vocês, como também pode não ressoar com vocês. Quem tem Virgem na Lua, no ascendente, na Vênus, na Júpiter ou no Sol, também é válido estar vendo essa leitura. O oposto complementar de Virgem é Peixes, então assim é interessante você também assistir a leitura do signo de Peixes, tá? Eu ainda não soltei. Acredito que eu solte amanhã, que eu estou fazendo 3 leituras por dia para tentar colocar tudo, para conseguir fazer os 12 signos, tá? Que eu também faço outras coisas, né? Então, faço minhas leituras no intervalo das minhas tarefas, tá? Do meu trabalho e das minhas tarefas. Tenho comodidade porque eu trabalho em casa, então eu tenho essa facilidade para estar nos meus intervalos podendo estar fazendo as leituras de tarô. Então, assim, quero agradecer, tá? Ao pessoal que tem interagido, que tem curtido, que tem se inscrevido, que tem ajudado aí a que esse canal ele cresça e que chegue as mensagens a quem precisa chegar. Quem tá chegando agora nessa leitura, seja muito bem-vinda, tá? Que a espiritualidade amiga ela possa trazer para você aquilo que você necessita. A intenção aqui é de trazer mensagens do plano espiritual, da espiritualidade, como conselho, direcionamento, alerta, tá bom? Para cada um aqui, né? Para o coletivo. Minhas leituras, elas são intuitivas e canalizadas, tá? Então, assim, pode ser que não ressoe tudo com você, ou pode ser que só tenha uma parte para você, pode ser que a leitura inteira seja para você. Mas aquilo que não for, se não for essa leitura, for outra leitura, como ela é atemporal, pode ser que não é esse o momento que está acontecendo, pode ser um momento futuro, ou pode ser que isso esteja saindo, né? O que sair aqui na mesa esteja saindo do seu campo de vibração, do seu campo energético, tá? Então, assim, pode ser que nesse momento não ressoe, mas no momento futuro venha ressoar. Por isso que ela é uma mensagem atemporal, tá? Querendo, sentindo que é o momento de uma leitura particular meu. O WhatsApp estará na descrição do vídeo e também na descrição da biografia, tá bom? Eu sou sacerdotisa de Umbanda, tá? Sou espiritualista, tá? Eu acredito na espiritualidade, tá? Falo muito que a gente precisa se libertar
de algumas crenças, de alguns dogmas, para que a gente possa evoluir, tá? O meu caminho é dentro de um templo sagrado e para outros não é, mas que todo mundo possa exercer a sua espiritualidade, não religião, tá? A sua espiritualidade de forma plena, né? Que todos possam fazer aí, cumprir o seu propósito ou a sua missão dentro da espiritualidade. Bom, sem mais conversas, porque eu sou falante. Então, vamos lá, tá? Peço aqui licença para os seus mentores, para o seu anjo de guarda, para o coletivo de Vige, para que eles me permitam adentrar a sua energia e trazer a mensagem que é preciso para o seu momento. Também agradeço os meus guias, os meus mentores que se fazem presente. Obrigado aos meus ciganos, minhas ciganas, os meus guias de todas as falanges. Meu muito obrigado por eu ser um instrumento de comunicação. Vamos lá. Salve todas as egrégoras. Tarô, uma energia, já saiu uma energia. Nós estamos falando de um valete de copas. Valete de copas? Não, valete de espadas, perdão. Valete de espadas, vamos saber sobre o que é que o tarô vai falar com você. Valete de espadas. O que será que o tarô... Desculpa, gente, é que eu tô de fone de ouvido aqui e chega às vezes ligação no meu... que eu acabo deixando, né, meu celular. Eu faço os vídeos pelo celular e às vezes cai ligação no meu celular aqui. Tava aqui desligando a ligação. Mais uma. Cavaleiro de Copas. Temos duas energias aqui. No fundo do deck eu tenho um 7 de espadas, um 9 de paus e um 2 de paus. Eita. Esse aqui é um tarô de Marsala, como vocês acharem melhor falar, tá? Então, vamos lá. O que o valete de espadas fala para a turminha, para um grupo, tá? Pode ter mais de um grupo de virginianos aqui recebendo essa mensagem, tá? Por isso que eu falo para vocês, peguem aquilo que ressoa com o momento de vocês. O valete de espadas aqui fala para mim assim, de um momento, tá? Que você precisa se encher de energia, tá? Se encher de energia para a tomada de decisões e movimentação. O cavaleiro, seja ele de copas, de espadas, de ouros, não interessa. Cavaleiro é mensageiro, né? Cavaleiro, ele é mensageiro, ele leva mensagem. Então, aqui existe uma energia aqui falando para você, a energia aqui que me traz aqui, que você precisa se encher de entusiasmo, se encher de energia. Porque as demais cartas que eu venho vendo aqui, ó, o 7 de espadas, o 9 de paus, aqui fala sobre um sofrimento e uma finalização, tá? Fala de alguém que, nossa, batalhou pra caramba
tá batalhando pra caramba. Então, existe aqui uma finalização aqui para concretização de algo. Então, assim, ó, existe aqui a necessidade de você se abastecer, e eu falo isso energeticamente, elevar a sua energia no seu campo vibracional, para que você venha a criar novas ideias, novas oportunidades. Por quê? Haverá desafios no caminho, o cavaleiro fala sobre isso, né? Haverá desafios no caminho e você vai precisar tomar decisões e agir, tá? O Valete de Copas fala sobre que esses acontecimentos trarão para a sua vida oportunidades de crescimento e oportunidades de aprendizado, tá? O Valete, ele é um naipe que traz muita energia, tá? É alguém entusiasmado, é alguém que tá projetando coisas lá na frente. E mesmo que surgir obstáculos, ele vai continuar firme no propósito em alcançar aquilo que ele deseja, tá? Então, assim, aqui o Cavaleiro de Copas, ele fala que vai ter sim obstáculos, né? Vai ter obstáculos, mas, porque logo em seguida no fundo do deck nós temos um 7 de espadas e um 9 de paus, vai ter sim alguns desafios, mas ele fala de mudanças, né? Que esses desafios vão trazer mudanças. As suas decisões vão trazer mudanças, a sua ação vai trazer mudanças, tá? E são mudanças profundas, tá? Mudanças profundas, profundas, profundas. Entendeu? Então, assim, continue otimista naquilo que você tem como propósito para sua vida e segue, tá? Aqui fala muito sobre o 7, né? O 7 de espadas fala muito sobre conflitos internos, tá? E aí, o tarô fala para mim assim que você vai precisar trabalhar esses conflitos internos com honestidade, tá? Com honestidade. Você vai precisar ser sincero e honesto contigo mesmo, tá? Tá falando aqui o 7 de... Minha cadeira tá descendo aqui, gente. O 7 de espadas fala para você sair um pouco fora da caixa, para você enxergar as coisas à sua volta com mais clareza e por outra perspectiva. Sabe quando a gente está numa... Eu tô dando exemplos, tá? Sabe quando a gente está numa situação difícil, por exemplo? E a gente precisa decidir algo e a gente não sabe o que a gente decide. Então, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo aqui. Se é na sua carreira profissional, né? No seu trabalho, ou até mesmo quem é autônomo, né? Quem tem o próprio empreendimento e quer fazer algo diferente no seu próprio empreendimento, ou você que é CLT e você, por exemplo, assim, tem vontade de fazer outra coisa, mas não sabe se, por exemplo, larga o emprego, ou se você consegue conciliar 2 empregos. O que o tarot fala para mim assim, você haverá necessidade de olhar para dentro de si e olhar com honestidade para você, ver quais são os seus reais interesses,
suas reais vontades e você pegar e agir, tomar decisões diante disso. Mas tem que ser honesto consigo mesmo. Estou preparado para isso que eu quero? Estou preparado para essas mudanças? Existe muito esse olhar. Então, sair fora da caixa que o 7 de espadas pede é você sair para fora da situação, seja ela qual for, profissional, afetiva, até espiritual, tá? Sair para fora da situação para que você consiga enxergar as coisas com clareza. Quando a gente está dentro de uma situação, a gente não consegue enxergar as coisas, né? A gente não consegue enxergar, às vezes, solução, a gente não consegue enxergar caminhos, a gente não consegue montar estratégias. Há necessidade de quê? De você pegar e sair fora daquela situação, se colocar para fora da bolha, né? Coloca-se para fora da bolha. E aqui o 9 de paus, ele me traz muito uma questão de finalização de algumas coisas. Então, assim, existe sim uma situação de finalização na sua vida. Mas o 9 de paus aqui, ó, 9 de paus, tá? Ele fala para mim assim que existe uma resistência sua. Por isso que o Valete fala da questão de você olhar para dentro de si, né? Para você ser honesto consigo mesmo. Existe aqui uma resistência, tá? Sua em encarar as coisas como elas são, tá? O tarot também pede que você, se necessário for, se retirar e descansar sobre algo para que você venha refletir. O tarot também fala isso, que não tem problema nenhum. Sabe aquela história de, às vezes é necessário você dar um passo para trás, e isso não quer dizer que você está desistindo de nada. Na verdade, você está somente tomando fôlego, mudando de estratégia, mudando de postura, e não tem problema nenhum mudar de postura. Não tem problema nenhum você mudar o teu pensamento. Antes algo você pensava de um jeito e hoje você entende que aquilo não cabe mais do mesmo jeito que você pensava. Mudar de opinião, gente, não existe problema nenhum em mudar de opinião. Aquele que muda de opinião mostra que ele está crescendo, ele está evoluindo, ele está ouvindo também e vendo os movimentos diferentes de evolução que a vida, os relacionamentos, as interações, elas fazem, tá? Não tem problema nenhum a gente mudar de opinião. Antes eu falo por mim, tá? Eu pontuava que aquilo era daquele jeito e pronto, acabou, tá? Eu entendia, no meu entendimento, aqui, certas coisas eram daquele jeito. E aí, com o passar do tempo, eu vi que aquele pensamento meu já não cabia mais para essa situação, para a mesma situação. Eu via que eu tinha que mudar eu precisei mudar. Por isso que fala pra gente sair fora da caixa, né? Sair, né? Sair para fora da situação, para que enxergar as coisas de outro modo. E por isso que eu falo, não tem problema nenhum mudar, tá bom? Mudar. O tarot pede aqui mais confiança, tá? Mais confiança, tá? Ele pede mais confiança de você. Tá faltando confiança em você, tá? E há uma necessidade de descansar. Às vezes a cabeça tá tão tumultuada, os pensamentos estão tão tumultuados, entendeu? E é isso que é legal, porque logo em seguida nós temos 2 de paus. Eu gosto de olhar as cartas que vêm, que estariam em sequência, tá? Porque elas trazem mensagens pra gente, fazem complementos das energias que a gente puxa. O 2 de paus aqui, no fundo do deck aqui, ele fala pra mim assim, que é o que eu acabei de falar pra vocês. Se
haver a necessidade, vai se apresentar em algum momento, vai se apresentar a necessidade de reflexão, de pausa, de um passo para trás, para você poder tomar impulso sobre algo? Exatamente, tá? Exatamente. Quantas vezes eu precisei fazer isso? Quantas vezes a espiritualidade me mostrou assim, filha, voltar um passo atrás não quer dizer que você está perdendo, ou que você desistiu, ou que você não quer mais aquilo. Mostrou que aquele caminho que você estava seguindo precisava ser revisto. Inúmeras coisas na minha vida, seja ela pessoal, profissional e espiritual, eu precisei fazer isso. Precisei dar um passo atrás, sair do conflito ou sair da situação. Então eu saio para fora, esse passo atrás, para refletir e parar para pensar, porque muitas das vezes a gente está dentro de algo, de uma situação, de um conflito com pessoas, lugares, e a gente não consegue enxergar o direito que está acontecendo, entendeu? Aí quando eu saía para fora da situação, eu conseguia enxergar as coisas com mais clareza. Já teve situações de eu estar no meio, num coletivo, e eu não conseguia enxergar que aquele coletivo é que estava causando algumas situações ruins para minha vida, tá? Quando eu saí para o lado de fora, eu consegui enxergar que o problema, porque às vezes a gente acha que o problema é conosco, eu consegui enxergar que o problema não era comigo, que o problema era com o externo, tá? Que o problema era com o externo, tá? Então, assim, saia para fora. A espiritualidade tá falando para você assim, ó, a necessidade de você sair para o lado de fora dessa situação, tá? Para você não ficar dividido entre opiniões, tá? Que você consiga refletir e tomar a melhor decisão e a melhor escolha e agir em cima disso, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou pegar o tarô de Kir e vamos saber sobre o que a espiritualidade está falando com você. Se existe uma área específica aqui. Como saiu muito... saiu muito o naipe de espadas aqui, depois saiu de paus aqui. Então, eu sinto uma energia de você precisando não deixar o seu emocional atrapalhar aqui. Tá pedindo para você ser mais racional aqui, tá? O virginiano. O virginiano, ele é emotivo, tá? Então, assim, há uma necessidade aqui de você ser um pouquinho mais racional, tá? Mais racional. Bom, no fundo do deck, lá, olha, eu sempre embaralho, sempre limpo os meus tarôs de uma leitura para outra, porque como eu faço mais de uma leitura no dia, eu sempre limpo os tarôs de uma leitura para outra, embaralho eles para não... Mas eu tenho o hábito mesmo assim de ficar embaralhando enquanto eu estou falando com vocês. No fundo do deck está aqui falando sobre o lavrador. E atrás é o apostolado, o crucificado, o enforcado, dependendo do tarô. E o que o enforcado fala? Que fala sobre trabalho, sobre o campo financeiro, o campo de trabalho. E o enforcado pede o quê? Para que você olhe as coisas por um outro prisma. Quer dizer, então aqui, ó, a ligação entre os tarôs, tá? A comunicação espiritual entre os tarôs, tá? Então, assim, veja as coisas por um outro olhar. Vai ter a necessidade de você sair fora da caixa, tá bom? Salve a espiritualidade. Vamos lá. Espíritos de luz, que mais nós temos e do que nós estamos falando para o signo
de Virgem. Temos duas energias aqui, eu vou aceitar, tá? Eu vou tirando. Eita! A inspiração. Só que ela saiu aqui invertida, tá? Ó, é a inspiração, só que ela saiu invertida. E o que seria a inspiração? E aqui nós temos a paixão. Eita! Me traz muito aqui a questão de você não estar conseguindo colocar as suas vontades aqui. Lembra que eu falei para você precisar pensar um pouco, racionalizar? Que talvez aqui você esteja pensando muito no outro e esquecendo de si, tá? Esquecendo que você também tem suas vontades, você também tem seus quereres. Não adianta querer fazer a vontade do outro, esquecer a sua, tá bom? O que te traz inspiração? Tá faltando motivação na sua vida, hein? O que te traz inspiração? O que te traz motivação? Qual é a paixão? Qual é a sua paixão, né? O que está faltando para você? A inspiração, lembra que nós estamos falando do nosso campo profissional. Ele é uma carta de expansão, tá? É uma carta de expansão profissional, financeira e afetiva, tá? Ela fala sobre uma fase de crescimento, mas lembra que lá em cima, a primeira energia, o Valete falava sobre você precisar pausar, sobre refletir, né? As cartas que saíram, o Cavaleiro, o 7 de Espadas falava sobre essa questão, né? O 9 de Paus falava sobre essa necessidade de você parar e refletir, sair um pouco para fora da situação e você olhar as coisas. Para ela ter saído invertida, quer dizer que você não está conseguindo fazer isso, tá? Você não está, tá? Aqui, se você está num relacionamento, o seu relacionamento ele está estagnado. Se é no seu campo profissional, o seu profissional está estagnado. O seu financeiro não tem, você está ganhando dinheiro, mas você não está conseguindo crescer. Você não está conseguindo expandir, tá? Na parte financeira, parte afetiva, fala sobre almas, sobre uma aliança muito forte de almas, entre pessoas, entre casais. Alguma coisa está acontecendo no seu relacionamento e você não está conseguindo visualizar essa aliança, esse casamento, esse namoro, esse noivado indo à frente. Algo no teu caminho, tá faltando paixão aí, né? Tá faltando energia. Lembra que o Valete de Espadas fala sobre entusiasmo? Tá faltando entusiasmo. Está faltando energia, empolgação nessa relação, tá? Está faltando isso. Na sua vida, seja amorosa, financeira ou afetiva, né? Sai muito aqui. O tarô egípcio, ele vem trazendo para um grupo aqui, primeiro grupo, a primeira energia, vem falando muito da parte material financeira, tá? Um outro grupo aqui está falando sobre os relacionamentos, tá? A carta da paixão me traz aqui sobre esse relacionamento que você você vai entrar numa fase de aprender a gostar de uma
parte que você não gostava ou que você não conhecia, tá? Então, assim, às vezes a gente tem mania de ficar olhando muito querendo só a parte bacana do relacionamento. O que que eu quero dizer com a parte bacana do relacionamento? A gente não quer enxergar os defeitos, né? Só as qualidades. Então, só que aí, o que que o tarot tá me falando aqui? Nesse relacionamento, ou na sua parte profissional, você está aprendendo a lidar também com a parte ruim. E você tá aprendendo, tá? Você está passando ou vai passar pela fase de aprender a gostar também dos defeitos dessa pessoa, porque o relacionamento ele é sobre isso, tá? Não adianta a gente querer só gostar da parte boa da outra pessoa. Quem ama, ama num todo. A gente aprende a gostar do lado bom e do lado ruim, porque todo mundo tem um lado bom e todo mundo tem um lado ruim. Ninguém é todo tempo legalzinho, não, e nem todo mundo tá todo tempo alegre, feliz, contente, na vida nem todo tempo tudo tá bem, tá? Então aqui o tarô fala sobre isso, tá? Você aprendendo, você entrando no momento de aprender a, a, a visualizar os dois lados, né? Das coisas. É quando você consegue enxergar talentos, quando você consegue enxergar, você consegue interagir, você consegue enxergar as coisas por um outro olhar, né? Por um outro olhar. O que mais, tarô? A carta do impedimento. E do que estamos falando, tarô? O que está sendo impedido aqui no campo, na vida material, emocional, afetiva, de trabalho do virginiano? O que está sendo impedido? Olha, então se você ainda... Mais uma carta para mim, por favor, tarô. Mais uma carta, por favor. Saiu aqui a carta da esperança, ela saiu invertida, tá? E saiu invertida bem debaixo da inspiração, que aqui no caso é a carta dos relacionamentos aqui. Existe um impedimento aqui, a perplexidade. Eu embaralhei, eu já tinha visto ela aqui quando eu estava puxando outras energias, ela continua no fundo do deck, a perplexidade e a iniciação. Aqui, o que é? Deixa eu ver se eu tô entendendo direito para eu não falar bobagem aqui. Aqui fala para mim de alguém que dentro do campo financeiro ou afetivo aqui traga a leitura para dentro da atmosfera para você que você sente essa energia, tá? Para o campo que você sente essa energia. Fala de você ter construído, né? Ter construído bases, você semeou, né? Você semeou
tanto na sua vida profissional quanto na sua vida afetiva aqui, tá? Você semeou. Mas também fala para mim aqui sobre a questão de você buscar clareza diante dos fatos e dos acontecimentos. Então, quando a carta da inspiração me sai invertida e a carta da esperança aqui depois me sai invertida de novo, e eu tenho a carta aqui da perplexidade, a carta da iniciação aqui embaixo. Aqui me fala sobre iniciar coisas. Então, a carta do impedimento fala sobre bases, né? Construção de bases sólidas e concretas. Então, assim, você investiu, né? Aqui fala para mim de alguém que investiu, seja na carreira, ou seja, nesse relacionamento, você investiu, você fez investimentos nisso. E agora você está passando por um momento de dúvidas, né? De dúvidas agora. Se realmente é isso. Por isso que o tarot tá falando dessa necessidade de você sair para fora, respirar, refletir, pausar um pouco aí, a necessidade de uma pausa aí para você enxergar as coisas com clareza, porque a carta do impedimento também fala sobre buscar clareza sobre os fatos que está acontecendo. Não vai jogar nada pro alto aqui, não vai jogar um relacionamento pro alto, nem vai jogar sua carreira pro alto, tá? Não. O tarô fala para você assim ter calma nesse sentido de você refletir direito sobre as coisas, buscar clareza. Entendeu? Buscar clareza sobre os fatos, sobre o que está acontecendo. Tem que buscar aqui. Tem coisas acontecendo que não estão deixando você enxergar as coisas como elas são. Aqui eu vejo que você precisa, com a águia, elevar a sua visão, tá? Diante das coisas, elevar a sua visão. Eu tô colocando a mão na cabeça aqui, vocês nem estão vendo, porque minha câmera tá pegando bem só o tarô aqui. Mas eu coloquei. Então, assim, a necessidade de você visualizar as coisas por uma visão mais ampla, tá? A necessidade de enxergar as coisas com um outro olhar aqui, tá? Tem aprendizados aqui, porque tem a carta do assessoramento, tá? Ó, aqui, eu não sei se eu mostrei para vocês, mas a carta aqui do impedimento, a carta do assessoramento e a carta da esperança invertida. Então, aqui fala para mim, aqui, o assessoramento fala aqui para mim, você se permitir aqui entender, compreender o que é aprendizado aqui, tá? Enxergar o que é de aprendizado. Aqui tá falando sobre você aprender aqui algo com essa situação,
seja no seu campo profissional. Tem um grupo aqui falando do profissional, tem um grupo aqui falando do afetivo, tá? Porque aqui fala sobre realizações, tanto no campo material quanto no campo afetivo. Aqui fala sobre realizações, tá? Então, assim, enxergue esse momento como um momento de você olhar por outro olhar e entender que existe um aprendizado nisso, tá? Existe um aprendizado nisso, tá? Aqui tá falando sobre você se libertar de algumas amarras, de alguns traumas, tá? Então, aí no seu campo afetivo, o tarô, ele pode estar pontuando que esse momento de dificuldade que você está passando, ou de rotina, sei lá, e você tá achando que as coisas não vão fluir, tão paradas, fala sobre você se libertar de alguns traumas, algumas amarras, tá? Alguns problemas antigos, passados, E aí a tomada de decisões, ela vai ficar mais fácil quando você entender que existe um aprendizado nessa situação. Aquilo que eu falei para vocês, a necessidade de uma olhada, de refletir, de respirar, de pausar. Não tome decisões de cabeça quente, tá? Não tome decisões de cabeça quente. Aqui, se você sentir a necessidade de buscar um auxílio com, por exemplo, assim, um psicólogo, uma terapia de casal aqui, quem sabe, se no plano afetivo, um psicólogo, se é no plano espiritual, na situação espiritual, se você precisar buscar um assessoramento, né, buscar com alguém de liderança espiritual, conselhos, faça, tá? Faça. Porque fala para mim aqui com a carta a esperança, o tarô aqui fala assim que a carta da esperança fala assim sobre a gente perceber, captar, tá? A realidade de uma outra forma, tá? É como se você entrasse num estado quando a carta da esperança ela cai certinha aqui, é você enxergando a realidade das coisas de uma outra forma. Mas quando ela cai assim, ó, invertida, fala para mim de você estar num estado de desespero, de pessimismo, de falta de motivação, tá? Você pode estar tendo bloqueios, por isso que fala sobre traumas aqui, tá? Fala sobre a sua falta de clareza, de enxergar as coisas lá na frente, por isso desses bloqueios, tá? Você vê se você se sente sem direção. Por isso da pausa, o tarô fala assim muito aqui, ó, sobre pausar, tá? Sobre pausar aqui. E se preciso for começar do zero, iniciar do zero, comece, não tem problema nenhum. Finaliza para mim, tarô, essa mensagem aqui. O inesperado caiu. É
como se você estivesse esperando algo inesperado te surpreender, tá? É como se você buscasse, né? Ele é um naipe de paus, representa na numerologia o 9. Fala sobre inícios mesmo, tá? O inesperado, tá falando sobre aqui o inesperado no tarô egípcio, fala sobre você construindo novas bases. Então, assim, se é no relacionamento ou se é no plano financeiro, aqui, que tem dois grupos aqui, tanto do afetivo quanto do dinheiro, aqui a parte material, tanto da parte romântica, afetiva, quanto da parte material aqui, financeira, trabalho, né, o dinheiro. Aqui tá falando sobre novas bases, a necessidade de construir novas bases, iniciar, começar do zero se necessário for, tá? E só que defina para você o que é importante, tá? Defina para você o que é importante, mas lembra de refletir, recapacitação, fragilidade. É a carta da torre para mim aqui no tarô. Quando eu paro assim, gente, eu tô refletindo, olhando para as cartas e refletindo o que o tarô tá querendo falar, tá? Agora eu entendi. Aqui, a carta da fragilidade, ela traz uma energia 7 para mim aqui. A recapacitação traz uma energia 4 de estruturação. E aqui fala sobre você recuperar, por isso que você necessita, por isso que a carta da esperança ela tá invertida, é alguém que não enxerga, né? Mas aqui fala sobre você voltar ao início e buscar, tá? Buscar aqui forças. Aqui fala que você vai encontrar forças para você lutar pelas suas coisas, tá? É um resgate. Aqui a espiritualidade fala sobre um resgate de otimismo, de esperança, tá? Você vai entrar nessa energia. Sacerdotisa, fragilidade, sacerdotisa fala a especulação, fala sobre equilíbrio, sabe, sobre sabedoria, tá? Então aqui, o virginiano, aqui fala sobre você precisar sair para fora, refletir, buscar de novo essa energia de otimismo, porque você perdeu as esperanças sobre algo ou alguém, tá? Sobre um trabalho, seja ele que você é funcionário ou que você é o dono. O tarot fala sobre você buscar paixão de novo, tá? Buscar paixão de novo. Se você precisar de ajuda, de auxílio, busque. Busque ajuda, auxílio. Tá? Porque o tarot fala sobre você necessitando aqui de buscar força, tá? Força de vontade, porque você já perdeu. É como se você perdesse o brilho diante dessas coisas. A minha mentoria tá falando aqui que tem virginianos aqui que chegaram a perder a vontade de viver, tá? Não vem mais esperança, não vem mais
futuro, não veem mais perspectiva diante das coisas, de tantos abalos que passaram, de tantas coisas ruins que passaram, perderam a vontade de viver, tá? Tem gente que tá precisando voltar ao início, precisando de uma motivação aqui, algo que traga a alegria. Finaliza pra mim, por favor. Aqui tem esse virginiano. Ele sai desse momento, não sai? Nossa, muitas cartas, tarô, por favor. Uma única energia, obrigada. A perplexidade, menina, ela tava no fundo do deck aqui, tem o triunfo aqui no fundo do deck. Ela ficou aqui martelando, ela não caía, mas ficava no fundo do deck, agora ela caiu. Eita, Lele. Ai, ai, o triunfo e a oferenda. Olha, que louco, né? O tarô tá aqui falando pra mim que você tem uma sensibilidade muito desenvolvida. Ele pede para que você ouça, tá? Lembra que eu falei aqui um pouquinho atrás sobre dons? Eu cheguei a comentar aqui mais para trás da leitura sobre dons. E a carta da perplexidade também tá falando sobre seus dons, tá? É alguém que tem, sim, visão das coisas, mas não está conseguindo enxergar as coisas com clareza. Tá se deixando confundir. A energia de confusão, de você não enxergar as coisas com clareza, ela afeta até quem tá lendo a leitura, porque a gente precisa fazer um esforço muito grande para entender o que o tarô tá querendo falar. Então, aqui o tarô tá falando sobre os seus dons que você tem, tá? Você tem uma sensibilidade bem desenvolvida, tá? Você tem o dom da visão, você tem o dom da audição. Então, você ouve, sim, é alguém espiritualizado, é alguém que ouve a sua mentoria, que vê a sua mentoria, mostra, mas você não tá tendo clareza. Aqui, o tarô fala para mim sobre você fazer uma oferenda, tá? Aqui eu estou falando com alguém que conhece espiritualidade, fazer uma oferta, tá? Uma oferta aí aos seus mentores aí para que você venha acender de novo essa conexão, tá? Para que os seus mentores aqui possam te mostrar para você com mais clareza as coisas que você precisa ver, o que você precisa mudar, aonde que está os pontos aqui para você conseguir enxergar. Eu vou falar isso para vocês porque eu falo isso porque eu também eu passei já esses dias atrás aqui por uma situação dessa. Eu não lembro aonde que Virgem é no meu mapa, mas eu passei por uma situação dessa, em que depois que eu fui ofertar, e essa oferta, tem que ser agradável, tá? Aos seus olhos, você faz porque você sente que você precisa mesmo fazer. E aqui eu vejo uma necessidade de você ofertar. E oferte aquilo que seja agradável aos seus olhos, tá? As suas divindades, se você só tem uma oração de desespero, porque aqui me fala com virginiano desesperado. Se é a sua oração de desespero, é isso que você tem a ofertar a sua espiritualidade, que assim seja. Para que a espiritualidade ela venha intervir, porque você é alguém virginiano de muita sensibilidade espiritual, mas está precisando
se conectar com a sua, com os seus mentores. Tá? É alguém que está passando dificuldades tanto no campo financeiro quanto no campo afetivo, porque perdeu a esperança, não consegue enxergar mais futuro. Mas a sua mentoria fala que é porque você não está enxergando as coisas. Talvez você esteja caminhando, precisando iniciar tudo de novo, tá? Iniciar tudo de novo. E aí o tarot fala que existe aqui triunfo depois, as coisas clareiam para você depois, tá? Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas quando eu estava lendo, eu vejo algumas cartas que estão depois. Tinha uma carta aqui, a iniciação. Então, assim, voltar ao início, tá? Voltar ao início. Existe a necessidade de voltar ao início, então volte ao início. Tá? Comece do zero. Comece do zero. Bom, virgem, né? O que eu tenho pra você é isso. Boa sorte. Volte lá ao princípio de tudo, tá? Quando você voltar ao princípio de tudo, você vai conseguir entender o porquê que você está passando por essas situações.